É isso aí, minha gente. Hoje, você sabe que o tema é muito especial, porque já estamos aqui, claro, com ela, a doutora Emília Alexandrino, ginecologista obstetra, para falar sobre incontinência urinária. Com certeza você conhece alguém ou já teve. Vamos tirar dúvidas agora sobre isso? Doutora, obrigada mais uma vez. Como a gente comentou aqui, é comum e tem sim cura, tem todos os meios para a pessoa não ter mais esse problema, né? Bem, é comum, é uma das maiores filas para a cirurgia no SUS, os problemas de incontinência urinária já de moderada a avançada, tá? Que ficam aí aguardando cirurgia, não só a nível de Roraima, mas a nível de Brasil. E é importante dizer para as mulheres que não é normal você ter incontinência urinária. Porque tem mulheres que convivem com esse problema, gente, uma vida inteira. E é uma coisa muito constrangedora, não é? É um constrangimento social para essa paciente, familiar, sexual. Então, as mulheres, em se tratando de perda involuntária de urina, seja por qual motivo for, em qualquer faixa etária, ela deve procurar ajuda especializada. Doutora, tem algo a ver com o envelhecimento do organismo ou não? Como é que é essa questão da incontinência urinária? Tá, Ellen, eu vou linkar aqui algumas causas da incontinência urinária e uma das primeiras é realmente o envelhecimento. Então, você vê que mulheres acima de 40 anos e que já estão com sinais de menopausa, de climatério, elas têm 40% já de incidência de incontinência urinária. Então, tem tudo a ver com o envelhecimento, com a flacidez maior da musculatura do assoalho pélvico, com a diminuição do colágeno, tá? Que faz com que haja esse relaxamento das fibras musculares ali, que o assoalho pélvico ele vai sustentar tudo que tem dentro da barriga, né? E então é o que qualquer coisa que você force o assoalho vai mudar ali às vezes o ângulo uretrovesical e vai facilitar a perda involuntária de urina. Né? E nós temos outras causas também, como, por exemplo, gestações múltiplas, né, em que vocês são as gemelares, multiparidade, mulheres que já tiveram muitos filhos, né, lacerações de canal de parto, às vezes por partos mais laboriosos, né, aqueles trabalhos de parto arrastado, com menino de grande peso, né, que são os fetos macrossômicos, que a gente diz, aqueles fetos grandes com mais de 4 quilos, que força mais, tanto durante todo o peso que a mulher carrega durante aquela gestação, como propriamente também durante o trabalho de parto, o período expulsivo do parto prolongado. Não é? Então, às vezes, lacerações maiores do canal de parto, tá? Que não foram devidamente feita a rafia dessas lacerações. Também, como decorrência de algumas cirurgias, há uma lesão do esfíncter uretral. Tá? Pacientes que têm constipação crônica, a gente vê que as mulheres elas apresentam alto índice de intestino preso. Né? Elas não se atentam muito para a qualidade da ingesta alimentar, né? De comer uma alimentação mais saudável, mais rica em fibras, beber bastante água, beber bastante líquido. E a constipação, aquela mulher que tem constipação a vida inteira, com certeza, quando chega lá no período pós-menopausa ou perimenopausa, ela vai começar a apresentar incontinência. Né? Tem as mulheres também que fazem uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, diuréticos, para tratamento de hipertensão, para tratamento de qualquer tipo de edema, e essas pacientes com certeza vão ter também um tipo ali de urgência, né, miccional, por conta do efeito propriamente do medicamento. Tem as pacientes que sofrem lesão medular, são os problemas neurológicos, né? Pacientes paraplégicas, vítimas de acidentes, pacientes com algumas doenças neurológicas, como a esclerose múltipla, são pacientes que também têm incontinência urinária. Então, assim, nós temos uma gama de causas que podem estar aí. As pacientes que fazem crossfit, hoje está muito em moda a paciente fazer crossfit, e muitas vezes ela começa a fazer e ela não tem um amparo de orientação, tanto médico como do instrutor, para saber como ela deve se portar durante o excesso de peso. Que você faz ali um esforço suprafisiológico do teu assoalho pélvico na hora que tu vai fazer aquele exercício muito forçado com bastante peso. E a mulher, muitas vezes, ela começa a perder urina por conta disso aí. Tá? Nas academias, aquelas mulheres que gostam de fazer musculação, agachamentos com aqueles pesos todos, então é uma das causas também. Né?
E a gente tem alguns tipos de incontinência, assim, classificação das incontinências, que é a incontinência urinária de esforço e a urge-incontinência, que é a incontinência de estresse, que aí entra a bexiga hiperativa, e também a incontinência mista, que é quando mistura um pouco da incontinência de esforço com essa incontinência de estresse. Para cada uma, você tem tratamentos individualizados dessas pacientes, né? E vale ressaltar que esses tratamentos eles dão um excelente resultado. Tá? O diagnóstico geralmente é clínico, é uma boa anamnese, uma boa conversa com a paciente, um bom exame físico, onde você vai ver o perfil dessa paciente, o perfil fisiológico dela, o fenótipo, se ela é obesa, se ela não é, obesidade é outra causa. E também, às vezes, pode-se recorrer ao estudo urodinâmico, que é um exame mais especializado para esse campo da uroginecologia, mas que não é necessário todas as vezes para dar o diagnóstico da incontinência urinária. Às vezes a gente lança a mão dele para fazer um planejamento melhor de que tipo de cirurgia vai ser realizada nas incontinências moderadas a grave. Mas não necessariamente tem que ser um exame feito toda a vida que se tem incontinência. Tá? A gente pode estar lançando mão aí como tratamento da fisioterapia, das mudanças de hábitos, né? Hábitos saudáveis, um exercíciozinho físico, os exercícios de Kegel que a gente orienta para a mulher ficar fazendo aquela contração e o relaxamento, tá? da musculatura ali do assoalho pélvico, várias repetições, alguns ciclos ao dia. A gente também pode estar lançando mão de alguns tratamentos, como, por exemplo, as pacientes que têm a síndrome urogenital, que é durante ali o período da menopausa, por uma deficiência de estrógeno, lá perto da musculaturazinha da uretra, você tem tratamentos que você faz com, que é o tratamento em cela, que a gente chama, que é com eletrofrequência, né? Tem uma cadeira apropriada em que a paciente faz, ela senta lá e vai receber esse estímulo eletromagnético. Tem também tratamentos a laser, tá? Com laser na regiãozinha lá da região genital, próximo à uretra, ali nas paredes vaginais, que você pode estar melhorando também esse perfil. Então, assim, de cara, não tem que partir para a cirurgia. E quando é necessária a cirurgia, tem a cirurgia de sling, que é uma cirurgiazinha que você coloca uma tela para a sustentação dessa bexiga, tá? Porque tem as pacientes também que contêm prolapso. Nós tivemos um afluxo de pacientes enorme aqui em Roraima, da Venezuela, e eu não sei se é constitucional, gente, mas é uma incidência muito grande de pacientes com prolapso genital. Tanto queda do útero, como queda das paredes vaginais, juntamente com a bexiga, às vezes com prolapso retal também. Então, essas pacientes apresentam muito isso. Eu não sei se devido à alimentação ou alguns hábitos que elas tenham, mas é uma fila imensa dessas pacientes no ambulatório do serviço público com índice de prolapso, chamada bexiga caída, né, que você fala. E você tem o tratamento que você vai fazer a suspensão disso aí. E também tem a cirurgia de Busch, que ainda é utilizada em alguns casos, tá? Então, assim, e todos esses tratamentos, às vezes você mescla um tratamento junto com o outro, tá? E todos esses tratamentos, eles dão um alto índice de satisfação, de sucesso. Então, é o que eu digo, as mulheres que se incomodam com isso, tem mulheres que abandonam a sua vida sexual, às vezes tem problema no casamento, no relacionamento, certo? Tem muito problema nas suas atividades mesmo, no trabalho, porque hoje em dia as mulheres trabalham aí até a sua, né, seus 60, 70 anos, às vezes ainda estão na ativa, trabalhando, exercendo algum tipo de atividade laboral, e isso realmente dificulta muito a vida delas. Então, tem que procurar ajuda, tem que procurar esclarecimento e o tratamento adequado. E, doutor, olha só, chegou uma dúvida interessante aqui, que a moça falou agora há pouco, que tem infecção urinária de repetição. O que seria isso para a gente entender melhor e se de fato é comum ocorrer repetidas vezes, no caso? Bem, a infecção urinária de repetição, ela funciona, inclusive, como uma das causas de incontinência urinária, né, gente? Muitas vezes a paciente, ela não identificou o real agente etiológico dessa infecção, ela simplesmente sente os sintomas de urgência ou de dor ao urinar, né, ficar indo, polaciúria, que é ir várias vezes ao banheiro em um curto espaço de tempo, e ela não fez o exame de urina adequado,
né, que se faz o exame de urina com a urinocultura e, inclusive, vem lá o antibiograma dizendo a quais anticoncepcionais essa bactéria vai responder satisfatoriamente. Então, às vezes, o médico já passa ali qualquer tipo de antibiótico e a bactéria é resistente. Então, ela fica prorrogando esse quadro infeccioso. E é uma das causas de infecção urinária, é uma das causas de incontinência. E quanto mais ela fica com essa infecção persistente, mais ela vai ter essa perda urinária, porque causa uma irritabilidade do músculo detrussor da bexiga, tá? Seria uma incontinência que a gente diz assim, por estresse, por irritabilidade da musculatura da bexiga. Doutora, mais alguma dica, recomendação para as meninas? Que geralmente o recado é mais para nós, mulheres, mas é importante isso, a gente estar atenta aos sinais do corpo também, né? E não usar medicamentos ou prolongar algo que era necessário, um tratamento urgente, né? É importante a gente perceber sinais do corpo e já procurar fazer um check-up, né? Isso é necessário, a gente sempre bate nessa tecla aqui, né? É só a ideia de você não procrastinar nada em relação à sua saúde. Se você tem algum indício de que você está se sentindo incomodada, não, eu dormi a noite inteira, doutora, agora eu me levanto 2 vezes, 3 vezes na noite para ir ao banheiro. Eu acordo com a necessidade de ir ao banheiro urinar, né? Então, às vezes é uma paciente jovem, às vezes não, né? As pacientes que têm ali esse período do climatério, da perimenopausa, que começam a sentir esses sintomas também, às vezes a noctúria, às vezes a perda mesmo de urina involuntária, elas têm que procurar para poder fazer a reposição estrogênica, para fazer a reposição hormonal adequada e ver se tem algum grau de prolapso, alguma outra coisa que tem que ser resolvida de forma cirúrgica ou não, se só esses outros métodos alternativos que eu falei podem ser utilizados. Então, assim, como em tudo, em se tratando de saúde, se você joga muito para frente com a barriga, você vai ter um grau maior de dificuldade no tratamento. Muitas vezes, uma coisa que eu posso, às vezes, resolver com a fisioterapia somente, se eu procrastinar muito, eu vou terminar tendo, às vezes, uma insuficiência esfencteriana maior, um grau de relaxamento maior ali do meu assoalho pélvico, uma perda urinária mais frequente, entendeu? Ou, às vezes, se mesclam os tipos de incontinência urinária, ela fica tanto com incontinência urinária de esforço como com urge de incontinência, que é aquela mulher que tem a vontade, ela corre para o banheiro, mas não dá tempo de chegar. Ela já, quando chega lá, ela já tem incontinência, quer dizer, ela já se molhou, já perdeu urina. Então, é tentar diagnosticar o mais precoce possível para o tratamento ser mais tranquilo e ser mais simples. Tá certo. Doutora, obrigada pela participação mais uma vez. Até a próxima, com temas incríveis para a gente estar abordando aqui, junto com quem está assistindo aqui o Doutor Me Consulta. Tchau, tchau, doutora. Até a próxima aqui com a gente. E a gente vai encerrando por aqui, viu, gente? Beijão, se cuidem e até a próxima edição. Tchau, tchau.